Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Vamos continuar o nosso curso de eletromagnetismo, hoje introduzindo as equações de Laplace e Poisson. Bem, até então, os nossos métodos de resolução, para a determinação das quantidades eletromagnéticas, por exemplo, o campo elétrico, têm usado dois métodos principais. Um deles é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela relaciona, o campo elétrico a uma distribuição de cargas qualquer. E a lei de Gauss. A lei de Gauss, ela relaciona o fluxo elétrico em uma superfície, o fluxo elétrico nessa superfície, com a quantidade de carga envolvida por essa superfície. A lei de Gauss é particularmente mais útil quando a gente tem uma simetria conhecida, porque a gente consegue eliminar várias variáveis e terminar com equações mais simples de resolver. E aí a lei de Coulomb é dada uma certa densidade linear, por exemplo, a gente calcula o campo elétrico em um ponto conhecido, fazendo a integração das contribuições de cada uma dessas parcelas. Existe uma outra forma de fazer, e a gente chama esse método, do método da solução da equação de Laplace ou da equação de Poisson. Então, antes da gente apresentar e deduzir essas equações, vamos primeiro pensar em que tipo de problemas a gente pode resolver com a equação de Laplace e Poisson. Imagine que em uma determinada região eu conheço o potencial elétrico em uma determinada superfície. Por exemplo, um capacitor. No capacitor de placas paralelas, eu conheço o potencial em uma das placas, que eu posso dizer que é 0 volts, por exemplo, e conheço o potencial em uma outra placa, que é V0. Ou um cabo coaxial. Cabo coaxial, geralmente a gente tem um condutor interno e um condutor externo. E ele é preenchido por um certo meio, tá? Preenchido por algum material de um valor de epsilon qualquer, um epsilon relativo, que pode ser 1, pode ser diferente de 1. Em geral, esse epsilon relativo aqui a gente vai querer que seja mais alto, E aí eu conheço, por exemplo, eu sei que a minha casca externa é aterrada e sei que o meu condutor interno está a um potencial, VA qualquer aqui, que é conhecido. Eu quero, através dessas condições de contorno, definir uma função matemática V de R, V que depende da posição, e aqui é a mesma coisa, eu quero definir uma função escalar para o potencial elétrico, o potencial elétrico escalar, para dentro dessas regiões, certo? Então, vejam só, eu tenho as condições de contorno. Por exemplo, aqui eu sei que o potencial depende da variável x, vamos dizer que a variável x varie nessa direção. Então eu sei que meu potencial é um V que depende de x. Eu possuo V de x igual a 0 e possuo V de x igual a, sei lá, vamos dizer que essa distância aqui seja d, vamos orientar x nessa direção. Então aqui x igual a 0 e aqui x igual a d, Então eu conheço V de x igual a 0 e conheço V de x igual a d. Eu quero, a partir dessas duas constantes, definir quem é a função para V em todo o espaço x confinado dentro desse capacitor. Eu quero saber o potencial elétrico em todos os pontos do espaço. A mesma coisa aqui. Eu sei que meu potencial, neste caso aqui, essa simetria será radial, então ele vai depender do raio ρ, que é o raio cilíndrico. Eu conheço V de ρ igual a A, supondo que A é o raio do condutor interno, e conheço V de ρ igual a B. Esse cara daqui igual a 0, esse cara daqui igual a VA. Aliás, é ao contrário. Eu disse que A igual a 0. Não, A igual a VA e B igual a 0. Ele é 0 na casca esférica. Então, eu conheço duas constantes e eu quero determinar quem é a função para qualquer valor de ρ contido dentro desse volume, dentro desse espaço aqui. Aqui, no caso, x igual a 0 eu defini como 0 e aqui x igual a d eu defini como v0. Beleza. Esse processo é a resolução de uma equação diferencial ordinária, que a gente estudou lá em cálculo 4. Então, é a solução da EDO
que trabalha com essa variável que é o potencial elétrico. Então eu preciso que as equações de Laplace e de Poisson sejam equações diferenciais, elas vão ser de segunda ordem, como a gente vai mostrar, para resolver, né, esse problema em qualquer ponto no espaço. Mas a gente tem alguma informação, né? Essas informações são os valores do potencial nas regiões externas aos pontos onde a gente vai resolver a equação. Então, se você observar nessa primeira, por exemplo, vamos redesenhar ela de frente, certo? Se eu redesenho ela de frente, eu sei o potencial no condutor interno e sei o potencial no condutor externo. E eu quero definir uma função que defina o meu potencial nesta região aqui, V de ρ. Então, eu tenho as condições de contorno. Ou seja, eu conheço os valores da minha função nos limites da região para a qual eu quero definir essa função. Eu chamo esse problema de solução de condições de contorno. E esse problema pode ser resolvido para qualquer equação diferencial ordinária, tá? E é um dos temas quando a gente estuda equações diferenciais. E agora a gente vai aplicar essas soluções das equações de segundo grau para os problemas de condição de contorno, especificamente em eletromagnetismo. Então, para eletromagnetismo, a gente vai considerar esta função, que é o potencial elétrico. A mesma coisa no capacitor, né? Eu conheço as condições de contorno, então eu conheço quem é o potencial no limite superior do meu espaço para o qual eu quero resolver o potencial e conheço também o potencial no meu limite inferior. Então a função que eu vou definir aqui dentro, v de x, irá ser também definida, o caso particular da solução dessa função vai ser definida pelo contorno nos extremos do meu espaço. Certo? Então, vamos lá para a demonstração da equação de Poisson e da equação de Laplace também. Então vamos primeiro deduzir a equação de Poisson, que é a seguinte: a gente sabe pela lei de Gauss, na sua forma pontual, na sua forma derivada aqui, o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico equivale à minha distribuição volumétrica de cargas em um determinado ponto no espaço. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma distribuição de cargas qualquer, ρV, eu sei que o meu divergente de D nesse ponto será igual a ρV. O que isso aponta? Isso aponta para o fato de que o surgimento de linhas de campo de fluxo elétrico depende da presença de densidade de cargas, certo? Ou seja, onde há uma presença de carga, por exemplo, ali há divergência do campo. Isso significa que está sendo criado linhas de campo elétrico, certo? E também, por consequência, linhas de densidade de fluxo elétrico. Beleza, então essa é a primeira equação que nós vamos usar. A segunda equação é a que relaciona o potencial elétrico com o campo elétrico. A gente sabe que o campo elétrico aponta na direção inversa da variação do potencial. Essa variação do potencial, né, para sistemas tridimensionais, a gente expressa como a derivada que é o gradiente, certo? O gradiente transforma um campo escalar em um campo vetorial e esse campo vetorial aponta na direção do crescimento do potencial. Só que o campo elétrico aponta na direção da diminuição desse potencial, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um potencial mais 10 volts e aqui um potencial de 0 volts, o crescimento do potencial está nessa direção, mas o campo elétrico aponta na direção contrária a esse crescimento. Então, se isso aqui fosse um capacitor, por exemplo, o campo elétrico estaria apontando nessa direção, né? E é isso aqui que expressa essa equação. Beleza. Então, eu posso reescrever essa minha primeira equação como sendo o divergente de epsilon vezes E. Aqui eu estou considerando o epsilon generalizado, certo? Um epsilon para qualquer meio. Então, se eu substituo esta equação aqui nesta,
faço essa substituição aqui, eu tenho que o divergente de menos epsilon gradiente de V é igual a ρV. Essa é a forma que eu posso usar para a equação de Poisson quando o epsilon depende do espaço. Se epsilon não é constante, né, se o meu meio não é isotrópico, eu não posso tirar epsilon dessa equação. Só que nós vamos considerar para essa disciplina que o meio é isotrópico, ou seja, o meu epsilon ele não depende da direção do espaço, né? Para qualquer direção, o epsilon é sempre constante. Então, nesse caso, eu posso tirar o epsilon. Ou seja, eu tenho que o divergente do gradiente de V é igual a menos ρV sobre epsilon. E o divergente do gradiente, a gente conhece essa igualdade como o Laplaciano. Então, o Laplaciano do potencial é igual a menos ρV sobre epsilon. A gente conhece essa equação aqui como a equação de Poisson. E esse é o caso geral de ambas as equações que a gente está estudando aqui, que são as equações de Laplace e Poisson. Só que no espaço livre de cargas, então se o espaço é livre de cargas, naturalmente a densidade volumétrica de cargas nesse ponto do espaço é igual a zero, né? Então isso simplifica a equação de Poisson. O Laplaciano do potencial vai ser igual a zero. Essa forma da equação de Poisson é tão importante que a gente dá a ela um nome específico. A gente chama ela de equação de Laplace. Então a gente tem duas equações diferenciais de segunda ordem que a gente pode resolver para encontrar as funções. Note uma coisa interessante aqui. Particularmente a equação de Laplace, que tem várias aplicações, ela independe do campo elétrico. E que diferença faz o potencial não depender do campo elétrico, né? Isso significa que a gente pode partir da distribuição de cargas diretamente para a solução da função do potencial. Ou melhor ainda, se for uma solução em que esteja contida num espaço que não há presença de cargas elétricas, a gente pode partir diretamente para a solução do potencial, desde que a gente tenha algum conhecimento, né, claro, da geometria do problema. E aí, só para a gente relembrar, o Laplaciano do potencial em coordenadas cartesianas vai ser a derivada parcial do potencial em relação a x, mais a derivada parcial do potencial em relação a y, mais a derivada parcial do potencial em relação a z. Em coordenadas cilíndricas, 1 sobre o raio, derivada parcial do raio, vezes o raio, vezes a derivada parcial do potencial em relação ao raio. Então esse primeiro é bem interessante. Depois derivada 1 sobre o raio quadrado, derivada de segundo grau do potencial em relação a φ, mais a derivada parcial em relação a z. E para coordenadas cilíndricas, 1 sobre o raio ao quadrado, derivada parcial do raio, vezes o raio, derivada parcial do potencial em relação ao raio, mais 1 sobre r ao quadrado seno θ, derivada parcial em relação a θ, de seno de θ, derivada parcial do potencial em relação a θ, mais 1 sobre r ao quadrado seno ao quadrado de θ, derivada segunda do potencial em relação a φ. Tudo isso aqui igual a zero. Então essas são as formas da equação de Laplace. Se forem a equação de Poisson, é só você substituir por menos ρV sobre epsilon em cada uma delas aqui, né? Então se for a equação de Poisson, menos ρV sobre epsilon, menos ρV sobre epsilon.
Beleza, então, como essas são equações de segundo grau para 3 variáveis, a gente precisa responder o seguinte questionamento, né? Porque nós estamos resolvendo equações diferenciais. E, em geral, quando a gente resolve equações diferenciais, o que a gente encontra é uma família de equações que é capaz de solucionar esse mesmo problema. Então, só para a gente pensar rapidamente, imagine que eu tenho uma função f de x que é igual a ax mais b e uma função g de x que é igual a ax mais c. Se eu faço a derivada de f de x, essa derivada aqui vai dar igual a, né? E essa derivada é naturalmente igual à derivada de g de x dx. Isso significa que eu posso ter duas funções diferentes, aqui eu estou supondo que b é diferente de c, e que ambas são soluções dessa equação diferencial aqui de primeiro grau. Quando a gente trata de equações diferenciais de segundo grau, a mesma coisa vai acontecer, né? A mesma coisa vai acontecer. Então nós temos um problema. Será que é possível encontrar uma solução da equação de Laplace ou da equação de Poisson que seja única? Certo? Então, o nosso questionamento, ele tem o nome de unicidade, né? Ele é conhecido como unicidade. O que é unicidade? Será que existe um e apenas um? Então eu vou colocar apenas aqui. Apenas uma solução para a equação de Laplace ou para a equação de Poisson? A resposta é sim, porém, dada uma condição de contorno. O que isso quer dizer? Quando a gente resolve a equação de Laplace ou a equação de Poisson, a gente vai encontrar uma família de equações. E a partir do momento em que a gente define a condição de contorno, é aí que a gente vai definir daquele caso geral para um caso específico com uma única solução. Para isso, a gente precisa fazer essa demonstração. Nós vamos fazer essa demonstração por absurdo. O que é uma demonstração por absurdo? A gente esgota todas as outras possibilidades. Certo? Então vamos dizer que eu tenho um problema para resolver e existem 3 possibilidades. Certo? Existem a solução 1, a solução 2 e a solução 3. Se eu provo que a solução 2 e a solução 3 são erradas, são absurdas, então por eliminação a solução 1 deve ser a solução verdadeira. E aí, para essa pergunta, existe apenas uma solução para a equação de Poisson com condições de contorno? A gente só pode ter 2 opções. A opção 1 é sim, existe apenas uma. E a opção 2 é não, existe mais de uma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa possibilidade, vamos fazer uma pressuposição, certo? Vamos dizer que sejam V1 de R e V2 de R, duas funções que satisfazem a equação de Poisson e também satisfazem as condições de contorno. Então, funções distintas. Isso é muito importante, que satisfazem ao mesmo tempo, elas têm que satisfazer a equação de Poisson. Então, eu vou colocar aqui a minha equação de Poisson, mas a gente sabe que a equação de Poisson é uma generalização da equação de Laplace, né? Então, a equação de Laplace é só a gente substituir ρ por zero, a demonstração vai dar a mesma, né? E elas também satisfazem, a função V2 também satisfaz a equação de Poisson. Então, menos ρ sobre epsilon, certo? As duas, eu estou supondo que as duas são soluções do meu problema. Certo? Eu estou partindo do pressuposto absurdo. Eu estou partindo do pressuposto que existem duas funções diferentes. E vamos dizer que
o potencial na fronteira S, certo? Então, eu estou supondo que existe aqui, ó, uma fronteira S e eu quero determinar a minha função dentro deste volume. E eu conheço a função V de S na superfície externa. Essa condição de contorno ela tem que ser satisfeita tanto por V1 quanto por V2. Então, como é que a gente vai fazer para demonstrar que isso aqui não pode acontecer? Nós vamos criar uma função VD de R, certo? Definida em todos os pontos no espaço. Eu vou chamar esse VD de diferença de potencial. Eu vou dizer que VD é igual a V2 de R menos V1 de R. Ou seja, eu estou definindo uma terceira função que é definida para todos os pontos do espaço. Mas a gente pode prestar atenção numa coisa interessante, certo? Nós temos essas duas equações de Poisson. Então a gente sabe que se eu faço a subtração das duas equações de Poisson, então o Laplaciano de V... deixa eu fazer o V2 menos V1, que é o mais tradicional. O Laplaciano de V2 menos o Laplaciano de V1 será igual a zero. Só que essa função aqui, como o Laplaciano é uma função linear, certo? Eu sei que ela é... Desculpa, é uma função linear não, ela é uma função que é distributiva. E eu sei que ela é distributiva porque o Laplaciano é definido como o divergente do gradiente, né? E tanto o gradiente quanto o divergente são funções distributivas. Então, eu sei que o Laplaciano é distributivo. Eu posso, portanto, dizer que esse cara é igual ao Laplaciano de V2 menos V1. E, portanto, o Laplaciano de VD é igual a zero. Então, essa vai ser a minha primeira equação que eu encontrei aqui. Eu sei que o Laplaciano do diferencial, né, eu sei que o Laplaciano da diferença de potencial é zero em todos os pontos do espaço, certo? O Laplaciano. Eu também posso afirmar algo sobre a condição de contorno, né? Então, no contorno S, VD de S é, obviamente, igual a V2 de S menos V1 de S. Como ambos V2 e V1 satisfazem as minhas condições de contorno iniciais V de S, eu sei que a minha diferença de potencial na superfície S tem que ser igual a zero. Então, vejam só. Olha só as duas condições que a gente obteve. Eu sei que existirá uma função que é igual à diferença entre essas duas. A minha função VD é a diferença entre V2 e V1. E eu obtive duas condições para VD. Eu sei que VD é uma solução da equação de Laplace dentro desse espaço. Ainda que o meu espaço seja definido pela equação de Poisson, na hora da subtração, né? Essa subtração aqui vai dar igual a zero. Então eu sei que VD, a diferença de potencial, é uma solução da equação de Laplace. Além disso, a condição de contorno da diferença de potencial é zero. Então eu posso ter aqui duas funções por exemplo, vamos só botar aqui, ó, f e g, duas funções. As duas funções precisam ter diferença zero nos intervalos, ou seja, vamos desenhar f de vermelho e vamos desenhar g de azul. Vamos dizer que... O que essas condições aqui estão dizendo, né? Que f de, vamos dizer que aqui seja A e aqui seja B, f de A é igual a f de B, desculpa, f de A é igual a g de A. E, além disso, f de B é igual a g de B. Então, esse seria, por exemplo, o caso
dessa segunda condição aqui, exemplificado em uma única dimensão, certo? Então, as minhas funções f e g têm que ser iguais nas condições de contorno. E dentro do meu espaço, elas têm que ser soluções da EDO, né? Então, aqui o laplaciano de f tem que ser... Ou melhor, essa função f não, né? Eu estou falando da diferença. Então, essa função aqui, né? Essa função que é a diferença entre as duas. Essa função tem que ser solução da equação de Laplace. Então, f menos g aqui, por exemplo, tem que ser igual a zero. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Essa é uma exemplificação em primeira ordem. Tá? Mas aqui a gente está generalizando para ordem 3. Então, ok. Chegamos nesse ponto. Agora a gente precisa fazer algumas demonstrações. Nós vamos criar mais um campo, só que agora não vai mais ser um campo escalar, né? A gente admitiu um campo escalar, agora nós vamos admitir um campo vetorial. Seja o campo vetorial, a gente vai chamar esse campo vetorial de A. E a gente vai dizer que esse campo vetorial A é igual ao potencial VD vezes o gradiente de VD. Então a gente sabe que esse cara daqui resulta num campo vetorial, tá? Essa escolha é arbitrária, ou seja, eu estou fazendo um campo vetorial qualquer, certo? Eu não tenho nenhuma necessidade de me manter com um campo vetorial que faça qualquer lógica do ponto de vista de engenharia ou das variáveis. Eu simplesmente criei um campo matematicamente possível. É possível que exista matematicamente um campo vetorial cujo valor é igual a uma função escalar vezes o gradiente dessa mesma função escalar. Se a gente aplica esse campo A no teorema da divergência, a gente tem que, dentro de um volume V, o divergente de A, certo? Integrado ao longo desse volume, é igual ao fluxo de A, certo? O fluxo líquido de A ao longo da superfície S. Então, eu estou fazendo aqui uma relação entre o divergente de A e o fluxo de A na parte externa, certo? Então, isso é interessante porque nós temos uma condição de contorno para todo o volume. Desculpa, uma condição de contorno não. Nós temos uma condição para todo o volume e uma condição de contorno. Então aqui, ó, usando o teorema da divergência, nós temos uma parcela que é válida para todo o volume e temos aqui uma outra parcela que é válida somente para o contorno S. Então isso já leva a gente na direção que a gente quer chegar. Beleza. Eu posso obter o divergente de A, né? Então o divergente de A vai ser igual ao divergente de VD gradiente de VD. Eu posso usar aqui a regra da cadeia, né? Então esse cara vai ser quem? Vai ser o primeiro VD vezes a derivada do segundo, né? Então aqui vai ser o divergente do gradiente de VD mais o derivada do primeiro vezes o segundo. Então, no caso aqui vai ser gradiente de VD vezes gradiente de VD. Vezes não, aqui é produto interno, certo? Porque aqui são duas quantidades vetoriais. Então, eu tenho aqui uma quantidade escalar igual a duas quantidades escalares. A gente lembra, né, que esse cara daqui é o laplaciano de VD. Ou seja, o divergente do meu campo A, que foi definido lá na frente, é VD vezes o laplaciano de VD mais o módulo do gradiente de VD ao quadrado. Então, eu posso substituir essas quantidades lá em cima na minha equação, certo? Mas lembre-se que, de acordo com o que a gente obteve aqui em cima, ó, o laplaciano de VD é igual a zero, né? Então, esta primeira parcela é anulada porque o laplaciano de VD é igual a zero. Então, o divergente de A para esse campo particular que a gente criou vai ser simplesmente igual ao módulo ao quadrado do gradiente de VD. Então, substituindo nesta equação aqui em cima, né, no teorema da divergência, a gente tem que a integral no volume do módulo ao quadrado de VD
integrado no volume, né, é igual ao fluxo de A. Então, o fluxo de A é VD vezes o gradiente de VD, ds. Beleza. Vamos agora observar a outra condição. VD de S é igual a zero. Ou seja, a diferença de potencial no contorno é igual a zero. Se você olhar essa integral aqui, ó, nós estamos integrando VD em S. Certo? Então, nós estamos integrando uma função qualquer que eu não conheço, mas eu estou integrando essa função multiplicada por VD de S. E pelas nossas definições iniciais, VD de S tem que ser igual a zero. Isso significa que essa integral é também nula. No final das contas, sobrou para a gente essa integral aqui. Ó. A integral do gradiente quadrado de VD no volume é igual a zero. Vamos parar agora para refletir sobre essa equação. O que a gente pode retirar de informação aqui desse cara? Bem, primeira coisa importante que a gente precisa ver é que este integrando aqui é sempre positivo. Ou seja, o valor aqui desse módulo, certo, ao quadrado, será sempre positivo. Isso veio daqui, ó. Isso veio do produto interno VD. Então, esse produto interno é o módulo de VD ao quadrado. Então, portanto, esse valor é sempre positivo. Aí, prestem atenção. Se alguma coisa é sempre positiva e a gente faz uma integral desse valor que é sempre positivo e essa integral dá zero, isso significa que este valor aqui tem que ser igual a zero para todos os pontos no espaço. Então, eu vou colocar aqui, portanto, o módulo de VD. Desculpa, o módulo de VD não, né? O módulo do gradiente de VD tem que ser igual a zero para todos os pontos no espaço. Por que para todos os pontos no espaço? Porque a gente está integrando no volume aqui, certo? Essa é uma incrível solução. Porque a gente sabia que VD era igual a zero na fronteira, né? Mas a gente não tinha ainda nenhuma informação sobre VD em todos os pontos no espaço, exceto que ele é solução da equação de Laplace. Agora, isso muda um pouquinho o paradigma do que a gente está olhando. Por quê? Porque se o gradiente de um campo escalar é igual a zero, ainda que em módulo, isso implica que não há variação no campo. Eu estou dizendo que o gradiente de VD é igual a zero, isso implica que não há variação em VD. Lembre-se que o gradiente é o campo escalar que aponta na direção da variação do campo escalar. Desculpa, o gradiente é o campo vetorial que aponta na direção do crescimento do campo escalar. Isso implica que não há variação em VD. VD é uma constante. VD é constante em todos os pontos no espaço. Nós já temos algum valor de VD, né? A gente sabe que VD é zero na fronteira. Então, como VD de S é igual a zero, isso implica que VD em qualquer ponto no espaço é igual a zero. Essa é uma conclusão incrível. Por quê? A gente tem uma definição para VD de R. Lá em cima, tá aqui, ó. Então, VD de R é igual a V2 de R menos V1 de R. A gente definiu essa função VD como sendo a diferença de potencial entre as duas possíveis soluções.
Só que a gente viu, né, através do nosso desenvolvimento que foi feito, que essa diferença de potencial tem que ser zero. Isso implica que V2 de R é igual a V1 de R, contradizendo a nossa proposição inicial. A gente supôs que V1 e V2 eram funções diferentes, né? E que VD seria, portanto, a diferença de potencial entre essas duas funções. Só que fazendo a nossa resolução, nós vimos que a diferença de potencial ela deve ser zero. Portanto, as minhas funções são iguais e isso contradiz a nossa pressuposição. Isso implica que só pode haver uma solução para a equação de Poisson. E, por consequência, para a equação de Laplace. Então, portanto, pode haver apenas uma solução para a equação de Poisson. Posso colocar aqui Poisson-Laplace também. Então, para as equações de Poisson-Laplace, dada uma condição de contorno e dada uma condição de contorno e dada uma distribuição de cargas, certo? Ou com uma distribuição de cargas existente, ou com nenhuma distribuição de cargas, então, portanto, zero, a gente conhece automaticamente quem é aquela solução e esta solução é única. Ok, que vantagens isso nos dá em termos da solução de problemas eletromagnéticos? Vamos fazer um exemplo simples, então. Eu vou fazer um exemplo simples nessa aula e a próxima aula que eu vou fazer com vocês, que é na terça que vem, eu vou fazer vários exemplos da solução da equação de Laplace para coisas mais difíceis. Vamos imaginar, então, um exemplo aqui que nós tenhamos um capacitor de placas paralelas. Capacitor de placas paralelas. Esse capacitor aqui tem uma certa distância entre as suas placas igual a D. Tem um certo material com um epsilon relativo. E possui uma certa área de eletrodos. Como é que a gente obtém a capacitância desse elemento? A gente sabe que a quantidade de carga armazenada no capacitor é dado pela capacitância vezes a diferença de potencial entre as placas, né? Então a gente pode dizer que a capacitância é o potencial dividido, a carga dividida pelo potencial. É a quantidade de cargas dividido pelo potencial. Ok. Então nós vamos fazer uma suposição. Nós vamos supor que a diferença de potencial entre essas placas é V0. Então nós vamos submeter esse capacitor aqui a uma diferença de potencial V0. Ok. Vamos criar um sistema aqui de coordenadas. Vamos supor que essa distância, esse eixo aqui é o eixo X e nós vamos desprezar o efeito de borda. Isso aqui é extremamente importante. É claro que essa é uma aproximação, mas a gente faz isso para poder simplificar o problema. O que eu estou falando com desprezar o efeito de borda? Se eu tenho um capacitor aqui com placas paralelas, no centro desse capacitor, o campo elétrico vai se dirigir de uma placa para a outra. Mas quando a gente vai chegando na borda do capacitor, o campo elétrico começa a ter uma outra orientação, né? O campo elétrico começa a vazar por fora, né, do meu capacitor. Eu vou aqui fazer a suposição de que a maior parte do fluxo elétrico é concentrada no interior do capacitor e que ele não se curva, que ele realmente só tem componentes na direção X aqui. Essa é uma aproximação que obviamente vai ter uma certa perda aqui, mas é possível fazer para que simplifique bastante o nosso problema.
Então existem várias formas de a gente solucionar esse problema, nós vamos fazer resolvendo pela equação de Laplace. Então dentro do capacitor não existem cargas acumuladas. Portanto, dentro do capacitor, o nosso problema irá obedecer à equação de Laplace. Então a gente sabe que esta é a solução. Quais são as condições de fronteira? Eu vou fazer o seguinte, colocar em x igual a zero o meu potencial zero. Então aqui eu estou dizendo que meu x é zero nesse ponto e é igual a d nesse ponto aqui. Certo? Eu estou fazendo aqui a distância de 0 até d. Vou colocar o meu potencial zero na placa inferior e vou colocar o potencial V0 na placa superior. Então eu sei que o meu potencial de x igual a zero e sei que o meu potencial de x igual a d é igual a V0. Beleza. Aqui eu vou representar, essas aqui são as condições de contorno, né? E eu tenho que solucionar essa equação para essas condições de contorno. Então, a equação de Laplace para cartesianas tem aquela forma que a gente viu lá na frente, que é essa aqui, ó. Mas perceba aqui é a equação de Poisson, mas aí eu não tenho densidade de cargas, então esse cara vira zero. Perceba que, como eu desprezei o efeito de borda, o meu potencial não varia com y e também não varia com z. Então, essas duas parcelas serão nulas. Então, esta e esta parcelas serão nulas. Eu só estou prestando atenção aqui na derivada segunda em relação à variável x. Portanto, eu sei que a minha derivada parcial do potencial em relação a x é igual a zero. Obviamente, aqui é uma solução bem simples, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é integrar essa função duas vezes. Então, a derivada do meu potencial em relação a x, integrando a primeira vez, vai ser igual a uma constante. Vamos chamar de a aqui, por exemplo. E a minha próxima integração, eu faço mais uma integração, né? Encontro v de x é igual a ax mais b. E eu aplico esse cara nas condições de contorno. Então, aplicando nas condições de contorno, o que eu tenho? V de x igual a zero vai ser igual a b, que aqui a gente definiu como sendo igual a zero, né? Então, b igual a zero. E substituindo na segunda função, que eu não precisava ter colocado tão baixo assim, vou colocar mais em cima. Substituindo na segunda região da condição de contorno, v de d é igual a vezes d mais b, só que b é igual a zero, a gente acabou de já encontrar isso aqui, e isso é igual a v0. Portanto, a é igual a v0 sobre d. Então, eu consigo a minha solução de v de x, que é igual a v0 sobre d vezes x. Esta é a minha solução para o problema da equação de Poisson. É obviamente o mais simples de resolver, né? Mas aqui esse é o nosso primeiro exemplo de como a gente consegue encontrar essas funções. Ok. Agora, o que está faltando a gente encontrar? A gente precisa encontrar a quantidade de carga que é acumulada nessa placa, né? Nós já temos a diferença de potencial. Então, para isso, a gente precisa encontrar o campo elétrico, tá? O campo elétrico, a gente pode encontrar como menos o gradiente de V. E, obviamente, esse menos o gradiente de V, quando a gente aplica o gradiente só ao eixo x, né, que é o único que tem variação aqui, torna-se menos ax derivada de v com relação a x, né? Derivada de v de x com relação a x. Então, é a primeira derivada desse cara. Então, meu campo elétrico é menos VO sobre D AX. Então, como a gente imaginava, né? Aqui o campo elétrico aponta na direção
menos AX, ou seja, na direção de decréscimo, né? Na direção decrescente do potencial. E a intensidade do campo elétrico é dada por menos V0 sobre D, né? Nessa direção aqui, menos AX. Beleza. Como é que a gente vai saber agora a quantidade de carga? A gente viu na nossa última aula, né? Não na última, porque a última foi a coisa da simulação, mas na aula anterior a essa, que a densidade superficial, né, criada quando um campo elétrico atinge uma superfície metálica é dada por D produto interno, o vetor normal àquela superfície. Então vamos observar essa primeira na placa superior. Então na placa superior, o que a gente tem? AN, que é o vetor normal, apontando para fora, né? Para fora da placa, ou seja, para dentro do capacitor, o AN é menos AX. É igual a menos AX. Portanto, a minha densidade superficial de cargas naquele ponto é o meu vetor D, certo? Esse vetor D é epsilon, é produto interno menos AX. Então, esse cara daqui é menos V0 sobre D vezes epsilon, né? Tem o epsilon aqui. AX interno menos AX. Então, meu ρS é igual a epsilon V0 sobre D. Qual será, portanto, a quantidade de carga acumulada em toda a placa? Se a minha placa tem área A e a densidade superficial de cargas é dada por esta, a quantidade de carga na placa superior é igual a epsilon V0 A, em que A é a área, né? Estou multiplicando a densidade pela área, sobre D. E, portanto, a gente consegue encontrar aqui a capacitância. Certo? A capacitância é a quantidade de carga sobre o potencial. Então, a capacitância é a quantidade de carga sobre o potencial. A quantidade de carga é esse cara daqui. Então, epsilon V0 A sobre D, dividido pela diferença de potencial entre as placas, que a gente definiu lá no início como sendo o próprio V0. Portanto, a capacitância daquele capacitor é epsilon A sobre D. Certo? Então, aqui é um exemplo do uso da solução da equação de Laplace-Poisson, né, para obtenção de variáveis aqui elétricas, né, variáveis do eletromagnetismo. Tá? E essa aqui é uma equação clássica, tá? Que a gente já conhece aí de outros carnavais. Beleza? Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui por hoje. Na nossa próxima aula, na terça-feira, eu vou fazer várias soluções, certo? Eu vou fazer aí um festival de soluções da equação de Laplace e de Poisson em diversas configurações diferentes, tá? Para a gente se familiarizar com essas soluções. E aí, eu acredito que nós podemos fazer a nossa prova com mais uma semana. A gente pode fazer a nossa prova no dia 8. Mas eu vou falar com vocês no grupo para a gente confirmar essas datas, porque eu sei que nem todo mundo, esse meio de comunicação aqui via aula é meio problemático, é meio difícil, certo? Então, provavelmente nós vamos fazer nossa prova dia 8, mas fiquem ligados no grupo, porque é no grupo que eu vou entrar com todos esses detalhes. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.